Minha família exigiu que eu os sustentasse. Quando recusei, eles invadiram minha casa enquanto eu cuidava do meu bebê. Quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu. As pessoas adoram falar sobre últimas palavras, como se fossem algo profundo, digno de filme. A minha, no entanto, foi um peso silencioso que carreguei comigo por mais de uma década inteira. Eu nunca esqueci o olhar dele naquele último momento. Aquele rosto duro, marcado por anos de gritos e punições, que tantas vezes me metera medo. Ele me olhou com uma intensidade que me fez congelar e disse, quase como um comando: cuida da família. Na hora não entendi, e para ser honesto, eu o odiava. Ele tinha sido um homem abusivo, violento consigo mesmo e com quem estava ao redor. Mas por algum motivo que até hoje não sei explicar, aquelas palavras ficaram gravadas em mim, ecoando como uma promessa que eu teria que cumprir. Minha mãe estava em prantos, minhas irmãs gêmeas caladas, sem entender bem o que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar naquela frase, sentindo o peso esmagador dela cair sobre meus ombros tão jovens. Meses depois, na cozinha da casa que já estava cheia de silêncio e tensão, você vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da gente, entendeu? Minha mãe disse, a voz trêmula, mas com uma ponta de imposição. Eu já estou fazendo isso, mãe. Respondi, tentando esconder o cansaço. Tem que fazer mais. Ela rebateu com uma tristeza amarga estampada no rosto. E foi assim que, desde o funeral, me tornei o provedor oficial da casa. Entre a escola e meu emprego de meio período, passava noites contando as contas para garantir que a luz não fosse cortada. Aos poucos comecei a bancar tudo. Luz, água, gás, comida. Aos 18 anos já tinha 2 empregos. Aos 20, havia abdicado de qualquer sonho pessoal para sustentar minha mãe e minhas 2 irmãs. Uma tarde, enquanto eu ajudava minha mãe a consertar um vazamento, por que elas não trabalham? Perguntei, não segurando a irritação. Minha mãe suspirou, evitando meu olhar. Se o seu pai estivesse vivo, jamais permitiria que trabalhassem. Ele dizia que trabalho era coisa de homem. Elas devem esperar um marido rico para sustentar. E agora, eu estou aqui no lugar dele. Então elas vão continuar assim? Ela não respondeu. O silêncio era a única resposta que eu obtinha. A realidade era cruel. Elas nunca trabalharam de fato. Viviam de benefícios e ainda reclamavam que o dinheiro era pouco. Minhas irmãs, com seus 18 anos, encaravam o mundo apenas pela lente do casamento como meta única, sem se esforçar para crescer ou conquistar algo próprio. Meu pai nunca ia deixar a gente trabalhar. Você tem que respeitar isso, dizia uma delas, com um sorriso de quem não tinha coragem de encarar a verdade. Você não entende o quanto isso pesa para mim, respondi exausto. Nenhum homem aguentava ficar por perto por muito tempo. A preguiça das duas, somada com a ausência de uma beleza exuberante, fez com que nenhuma delas chegassem sequer perto de um pedido de casamento. Eu pagava todas as contas, sonhando com um futuro onde pudesse finalmente respirar, mas a casa continuava sufocante, presa em um ciclo que eu não conseguia quebrar. Sempre que eu sugeria colocar a casa no meu nome, afinal eu bancava tudo, elas desconversavam. Quando eu falava em comprar outro imóvel, tentando pensar em algum jeito de ter um pouco mais de paz e espaço para mim, logo surgia a chantagem emocional, aquela que sempre roubava meu pouco equilíbrio. Então vai abandonar sua família? Dizia minha mãe com os olhos marejados, como se meu desejo de sair fosse um crime imperdoável. Seu pai ficaria tão decepcionado, acrescentava uma das minhas irmãs, com uma voz fina e cheia de reprovação, como se eu estivesse pisando em algo sagrado. Eu ficava paralisado, preso naquele sentimento sufocante de culpa que eles sabiam como despertar tão bem. Era como se qualquer tentativa de melhorar minha vida fosse vista como traição. E eu, jovem e cansado, me sentia envolto numa armadilha sem saída. Além disso, tinha o hábito constante delas de pegar emprestado coisas que pertenciam a mim, sem ao menos pedir. Ferramentas desapareciam misteriosamente da minha caixa de ferramentas, peças dos meus carros eram furtivamente removidas, para consertar as latas velhas delas, que pareciam nunca estar satisfeitas. Numa tarde em que eu precisava, desesperadamente, de uma chave inglesa para o meu próprio carro, procurei em vão. Minha paciência acabou explodindo. Cadê a minha ferramenta? Perguntei irritado enquanto procurava pelos cantos da garagem. Ah, sabe como é? Quebrou a latinha velha da tua irmã. Pegamos só para ajeitar, respondeu quase como se fosse algo natural. E quando eu reclamava, vinha aquela frase que me cortava. Você tem mais condições do que a gente, então não deve reclamar. Era como uma sentença. Como se, por eu estar tentando sobreviver e dar um mínimo de conforto, pudesse ser acusado de egoísmo. Aquela frase tão repetida era um golpe invisível que me fazia questionar até o direito de ter minhas próprias coisas,
Toda essa situação me fazia sentir como um prisioneiro na minha própria casa, alguém que, apesar de carregar o peso financeiro de tudo, era privado de ter até mesmo o respeito pelo que era seu. E quanto mais eu tentava exigir um pouco de consideração, mais parecia que me afundava nas responsabilidades, cobranças e no silêncio pesado que dominava aquele lar. Só que com o tempo, a vida muda. Aos 30 anos, conheci Maria. Ela era tudo aquilo que eu nunca tive dentro de casa. Meiga, trabalhadora, dona de uma dignidade que iluminava qualquer ambiente. Maria conquistava suas próprias coisas com esforço e orgulho, algo tão distante da realidade que vivi na minha família que parecia um sonho. Desde o primeiro momento, a paixão entre nós foi rápida e avassaladora, como se o destino tivesse finalmente me dado uma chance de recomeçar. Não demorou muito para que nos casássemos. Decidimos morar de aluguel, longe da casa onde cresci e das sombras que me aprisionavam. E então, logo após o nosso casamento, veio a notícia que mudaria tudo. Maria estava grávida. Quando meu filho nasceu, eu descobri o verdadeiro significado de família. O que até então era um peso, uma obrigação que eu sentia para com a minha mãe e irmãs, agora se transformou em um amor incondicional que preenchia meu coração. Percebi que dali em diante teria responsabilidades não mais para fantasmas do passado, mas para a mulher que me amava e para aquele pequeno ser que dependia de mim. Maria e meu filho se tornaram a minha família de verdade, o meu porto seguro. Com essa nova clareza, veio a decisão de construir uma vida digna para nós três. E isso incluía comprar uma casa própria, um lar onde pudéssemos viver em paz, ter espaço para crescer e sonhar. Uma ideia antiga me veio à mente. Comprar a casa onde cresci. Para mim era, ao mesmo tempo, uma forma de realizar um desejo pessoal de voltar para aquele lugar e, ao mesmo tempo, continuar ajudando minha mãe e minhas irmãs. Achei que, comprando a propriedade oficialmente, poderia cuidar melhor do lugar e garantir que tudo ficaria bem para elas. Marquei uma conversa com minha mãe, tentando expor meu plano da forma mais clara possível, com esperança no olhar. Mãe, eu preciso focar na minha família agora. Comecei tentando manter a voz firme. Quero comprar a propriedade oficialmente de vocês. Assim posso cuidar do lugar e continuar ajudando no que for preciso. Ela me olhou por um instante, como se pesasse cada palavra, e respondeu com um tom que fez meu coração endurecer. O preço vai ser alto, filho. Quero o suficiente para garantir o meu futuro. Quando ela me falou o valor, fiquei estático. Era tão absurdo que até um corretor, a quem consultei para ter certeza do valor real, riu e disse sem rodeios que ninguém em sã consciência pagaria aquilo. Foi ali que tudo ficou claro. Não importava o quanto eu desse, nunca seria suficiente. Eles não queriam ajuda. Queriam me manter preso àquela dívida emocional e financeira interminável. Eu só estava alimentando um ciclo que me consumia, que me impedia de viver a minha própria vida. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Eu parei de pagar as contas da casa. Depois de anos carregando um peso quase impossível, resolvi me libertar. Eu e Maria compramos outra casa, um lugar nosso, do jeito que sempre sonhamos, com tranquilidade, liberdade e respeito. Senti pela primeira vez a leveza de construir o futuro com quem amo, sem olhar para trás com culpa ou medo. E mesmo sabendo que eles poderiam me acusar de abandono ou egoísmo, eu seguia em frente porque agora eu sabia que minha verdadeira família estava ali, ao meu lado, e era nela que eu deveria dedicar meu melhor. O tempo foi passando, e fiquei sabendo que elas haviam vendido tudo, inclusive a casa. Me doeu profundamente perceber que elas nunca guardaram nada, nenhuma reserva, nenhum cuidado com o pouco que tinham. Como se tudo fosse descartável, venderam tudo o que estava à mão. Os móveis antigos que eu tinha ajudado a consertar, as joias da família, que marcavam gerações, até o carro que eu havia dado, um símbolo do meu esforço e sacrifício. Lembro de como um vazio tomou conta de mim quando soube disso, como se cada objeto vendido levasse embora um pedaço do que eu lutei para manter vivo. E então, uma tarde, recebi o telefonema que eu temia. Filho, a gente tá sem nada. A voz da minha mãe soava frágil, desgastada pelo cansaço e desapontamento. Precisamos que você nos ajude de novo. Não temos como nos virar. Fiquei quieto por um instante, sentindo o peso das palavras como uma lâmina cortando minha esperança. Respirei fundo, tentando encontrar forças para responder, porque dessa vez eu sabia que não podia ceder. Eu tinha construído outra vida, uma família que dependia de mim. Mãe, eu não posso mais. Falei com a voz firme, mesmo que o coração tentasse se esvair em pesar. Tenho um filho para criar, uma esposa que cuida de mim e uma casa para manter. Não posso mais carregar esse fardo sozinho. Ela caiu no silêncio por um momento e então explodiu, como uma tempestade acumulada de mágoas reprimidas.
Então você vai deixar a gente na rua? Gritou, a voz cheia de dor e acusação. Depois de tudo o que seu pai pediu? Do que eu e suas irmãs fizeram? Depois de todo esse sacrifício, você vai nos abandonar? A conversa desandou em gritos, palavras afiadas como facas recheadas de culpa e rancor. Eu tentei argumentar, expliquei minha posição, mas elas continuavam me culpando, me apelidando de egoísta. Quando percebi que não havia mais diálogo, simplesmente desliguei o telefone. O silêncio na linha foi tanto um alívio quanto uma dor. Tudo dentro de mim clamava para ajudar, mas eu precisava proteger minha família, meu filho pequeno que olhava para mim como o mundo inteiro. Naquele momento, entendi que, por mais que o sangue nos conectasse, éramos mundos diferentes. O passado não se limava apenas com dinheiro ou esforços solitários. 2 dias se passaram. Era uma tarde de sábado, eu estava em casa com meu filho brincando no quintal quando, de repente, ouvi barulhos vindos da frente da casa. Vozes elevadas, passos apressados, o som metálico do portão balançando. Para o meu azar, era minha mãe e minhas irmãs. Elas estavam no portão, tentando forçar a entrada, claramente tentando invadir nosso espaço. Meu coração disparou, um misto de raiva e preocupação tomou conta de mim. Corri até lá, encontrando minha parceira já encarando aquela cena num misto de firmeza e incredulidade. "Essa casa também é nossa!" gritava minha irmã mais velha, com o rosto vermelho de raiva, os olhos cheios de desaforo. "Ele tem obrigação de deixar a gente morar aqui." Minha parceira ergueu a voz firme e decidida. "Isso é invasão. Saiam agora ou eu chamo a polícia." A tensão aumentava a cada segundo. As vozes se misturavam num tom agressivo e desesperado. Ninguém queria ceder. Sem hesitar, peguei meu telefone e chamei a polícia. Quando a viatura finalmente chegou, minha mãe já estava no limite, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele é meu filho. Ele não pode fazer isso comigo." Ela chorava, misturando desespero e acusação, como uma criança abandonada. Os policiais foram firmes, mas cautelosos. Explicaram que ser minha mãe não lhe dava direito de invadir a minha propriedade, que estavam cumprindo a lei e que minha mãe e irmãs precisavam ir embora. Com muita relutância, elas foram retiradas do local, ainda reclamando, fazendo promessas vazias. Achei que aquela situação terrível estava finalmente chegando ao fim, mas estava muito enganado. Naquela mesma noite, meu celular começou a apitar sem parar. Mensagens ameaçadoras vermelhas como fogo começavam a chegar. Uma delas dizia, em letras frias e cortantes: "Se você não nos deixar entrar, vamos pegar seus carros." Um frio gelado percorreu minha espinha. Pouco depois, um vizinho ligou para avisar que tinha visto minha irmã mexendo no portão da garagem, tentando abri-lo. Tomei uma decisão rápida. Liguei para um amigo de confiança e pedi ajuda urgente. Em poucas horas, organizei para tirar todos os meus carros dali, meu patrimônio, e levei cada um para um local seguro. Aproveitei também para transferir o restante das minhas coisas importantes. O sentimento era claro. Estávamos nos preparando para sair de vez daquele lugar marcado por tantas dores. Nos dias que se seguiram, fui inundado por uma verdadeira chuva de mensagens vindas delas e por outras pessoas da família. Elas me atacavam com acusações cruéis. "Você é um péssimo filho e irmão. Você não cumpriu a promessa que fez ao nosso pai. Você não nos ajudou no momento em que mais precisávamos." Minhas irmãs, principalmente, desceram ao fundo do poço da maldade, me enviando mensagens ofensivas sobre minha capacidade como pai. "Você será um pai horrível. Espero que seu filho seja tão ruim para você quanto você foi para a mamãe." O que elas não tinham a menor noção, ou talvez ignorassem de propósito, era que nenhuma delas nunca passava mais de 10 minutos sozinhas com meu filho. Nem mesmo tentavam criar vínculo ou ajudar de verdade. Depois de todo esse caos, sem outra alternativa para garantir nossa segurança e tranquilidade, registrei a ocorrência na delegacia. Hoje, minha mãe e minhas irmãs respondem a processos judiciais por tentativa de invasão de domicílio e ameaça, algo que nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas foi necessário. Elas passaram um tempo em abrigos, longe de qualquer estabilidade. Depois foram morar com familiares, mas a instabilidade continuava. Por fim, foram forçadas a aceitar empregos ruins, mal remunerados e exaustivos, pois não tinham qualificação ou experiência para nada melhor. Soube que atualmente alugam uma kitnet em um bairro afastado e pouco valorizado da cidade, um verdadeiro choque com a vida confortável e à custa dos outros que sempre levaram. E o mais irônico de tudo, mesmo vivendo essa realidade dura, elas ainda se esforçam para manter a narrativa na família de que eu sou um filho ingrato e um pai horrível. Hoje, enquanto olho para minha esposa e meu filho, sinto a certeza de ter feito a escolha certa, mesmo que o preço tenha sido enorme. Sei que rompi com o passado,
com responsabilidades que jamais deveriam ter sido só minhas, para construir uma vida verdadeira, construída no respeito, no amor e no cuidado mútuo. E eu? Bom, eu carrego a lição de que algumas últimas palavras não deveriam ser promessas, e sim alertas. Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou desse relato, deixe seu like e nos siga para histórias como essas todos os dias.